Eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Quando você encontrar o livro do Gênesis, localize aí, por favor, o capítulo de número 12. Capítulo de número 12 do livro do Gênesis. Aliás, já há aproximadamente 2 semanas, o Senhor tem feito descer esta palavra e voltar esta palavra ao meu coração. E durante esta semana, o Senhor tem me feito entender que há um propósito dele em nos ensinar algumas verdades a partir do texto que nós iremos ler, e cremos e confiamos e esperamos em Deus nesse sentido. Gênesis capítulo 12, quando você encontrar, acredito que você já tenha encontrado, identifique aí o versículo de número 1, pois nós leremos a partir dele e encerraremos a leitura no versículo de número 4. Você que encontrou Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, por favor, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E só os que podem, digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Esta é uma das histórias clássicas da Bíblia. Eu, particularmente, que como alguns irmãos aqui, por graça de Deus, nasci em um lar evangélico, eu me lembro que esta foi uma das primeiras histórias que, quando eu criança, eu ouvi. Eu fui impactado, com essa história. Eu me lembro, inclusive, que quando surgiu aquilo que era chamado de slides, a maioria não sabe do que se trata, que tinha um rádio que contava a história, e tinha um aparelhinho que ia passando as figuras na parede. E era um barulho terrível, porque ficava o barulho, que era o barulho do aparelho. E eu me lembro que a primeira história que eu assisti, a partir daquele aparelho tecnológico da época, foi exatamente a história de Abraão. Então eu tenho essa história muito viva na minha mente. Com isso, eu estou tentando dizer aos irmãos que eu reconheço que esta é uma história extremamente conhecida de todos nós. Esse pedestal ele tem problema comigo, né? Porque ele funciona até a hora que eu começo. Então deixa ele de lado aí. Então essa é uma história, eu reconheço que ela é uma história conhecida de todos nós, que nós temos ela quase que de cor na mente, e acredito que também no coração.
Porém, se nós queremos, nesses minutos que nós temos, pelo menos tentar entender essa história, ainda que parcialmente, de forma correta, é preciso trilharmos pelo caminho correto da interpretação do texto que nós lemos. E o primeiro passo nesta direção é desconstruirmos uma ideia equivocada. E se não equivocada, uma ideia que não representa a totalidade dessa história, mas sim apenas uma parcialidade dela. Isto é, essa história, ela não é uma história apenas sobre fé. Essa não é uma história sobre fé. É mais do que uma história sobre fé. Nós temos a tendência equivocada de lermos esta história a partir da perspectiva da fé de Abraão. E isso é limitar demais uma história que, na verdade, vai muito além de apenas a fé de um homem. Para nós tentarmos entender o que eu estou tentando apresentar aqui introdutoriamente aos irmãos, é preciso que nós leiamos essa história a partir do livro que ela se encontra. Qual é este livro? O livro do Gênesis. O que significa Gênesis? Princípio, origem. O livro do Gênesis é o livro que nos conta a origem. Mas não é só a origem, por exemplo, no aspecto da criação. Porque esta é uma outra tendência equivocada. Quando nós falamos de Gênesis, origem, princípio, a nossa tendência é pensarmos que isso diz respeito apenas à criação, mas não é. O livro do Gênesis, ele é o livro do princípio e da origem em todos os sentidos. Da criação, da queda, do primeiro pecado, do primeiro anúncio sobre a redenção. E é também o livro que registra a origem do povo de Israel, que é exatamente o que nós temos lido. Por que essa história da origem de Israel na semente de Abraão está no livro do Gênesis? Não é por uma questão cronológica, é porque o livro do Gênesis retrata a origem, inclusive a origem do povo de Israel. Como é que esse povo nasceu? Como é que esse povo surgiu? A partir de quem? A partir de qual proposta? Então é preciso que nós leiamos esta história a partir da ideia de que aqui retrata o início do povo de Israel. Agora, para nós avançarmos um pouco mais, é preciso lançarmos a primeira pergunta: de quem é a iniciativa? Vou fazer a pergunta de outra forma: quem é que vai a quem? Vou fazer a pergunta de outra forma: quem procura quem? É Deus quem procura Abraão? Ou é Abraão que está procurando Deus? Quem é que dá o primeiro passo? Quem é que vai a quem? Quem toma a iniciativa? É Abraão que vai a Deus e pergunta: qual é o teu plano para mim? Ou é Deus quem vai a Abraão e diz: este é o meu plano para você? Porque se nós pensarmos assim, muda tudo. Porque aí quando você pensa que a iniciativa não é de Abraão, mas é de Deus, essa história deixa de ser de Abraão, que é uma outra tendência equivocada nossa, de acharmos que aqui é a história de Abraão. É outro problema, porque nós crescemos aprendendo que a Bíblia é um livro de muitas histórias. Não é. As historinhas da Bíblia, não é.
A Bíblia é o livro de uma história só. E ela conta a história de Deus. Não é assim que começa a Bíblia? No princípio criou Deus. Ou seja, a Bíblia não conta a história de homens. A Bíblia conta a história de Deus. É que Deus decidiu contar a sua própria história através de pequenas histórias de homens. É que Deus inseriu os homens na sua própria história. Então não é a nossa história, não é a história de Abraão, não é a história da igreja, não, é a história de Deus sendo contada através de nós. É a história de Deus sendo contada através da igreja. Então essa é a história de Deus contada através de Abraão. Ou seja, é Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem vai a Abraão. E quando é Deus quem vai a Abraão, isso quer dizer que Deus é a fonte dessa história. Não só a fonte, como Deus é o fundamento dessa história, e é Ele quem estabelece os métodos do desenrolar desta história. Então, é de Deus a iniciativa. Deus se apresenta a Abraão. E quando você pensa que a história, então, não é de Abraão, mas é de Deus, estas palavras de Deus a Abraão: sai daqui, vai para lá, em você eu vou fazer isso, vou levantar um povo, vou abençoar. Isso aqui toma uma proporção não mais humana. Isso aqui assume uma proporção e uma dimensão divina. Ou seja, aqui é nada mais, nada menos do que a materialização de um projeto que já existia na eternidade. Que projeto é esse? É aquilo que Deus havia prometido a Adão e Eva lá no jardim. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Deus se apresenta no jardim e diz ao primeiro casal, agora já em queda, Deus diz a eles assim: pois da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ouçam isso, pois da semente da mulher. Que semente é essa? É uma descendência. Isso aqui é um projeto. Pois, como nós já dissemos e sempre replicaremos, Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Então este já é um projeto que pertence à eternidade. Deus agora fala no campo da palavra a Adão e Eva. E agora em Abraão ele está dizendo: aquilo que eu projetei na eternidade, falei no jardim, eu vou materializar e cumprir em você. Então veja, é projetado na eternidade, é falado no jardim e é materializado na semente de Abraão. Isso aqui é mais do que a gente imagina. Isso aqui é muito maior do que a gente pensa. Então a história que nós lemos parte dela aqui, nada mais é do que a materialização de um projeto idealizado por Deus antes de todas as coisas existirem, prometido a Adão e Eva e agora executado na semente de Abraão. Ora, se é um projeto grande, a proposta também tem que ser no mesmo nível. Qual é a proposta? Deus se apresenta a Abraão. Como eu disse, a iniciativa é de Deus. Deus se apresenta a Abraão e faz a proposta. Eu pergunto a você que está atento aqui: qual é, pelo menos de acordo com o texto bíblico, qual é a primeira frase de Deus a Abraão? Olha só, não dizem por aí que a primeira impressão é a que fica? Pois agora Deus se apresenta a Abraão, e
pelo menos de acordo com o que está escrito. Qual é a primeira frase que Abraão ouve de Deus? Está aí no texto. Não é bom dia, não é boa tarde, não é meu nome é Deus, eu estou aqui porque eu sou uma pessoa boa. Não, olha o que Deus diz em primeiro lugar para Abraão: sai da tua terra. Ouça isso aqui. A primeira coisa que Deus diz a Abraão não é eu vim te dar. A primeira coisa que Abraão ouve de Deus não é você vai ganhar primeiro. Não. A primeira coisa que Abraão ouve de Deus é primeiro você vai ter que perder. Primeiro você vai ter que dar alguma coisa. Primeiro você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Porque com Deus só se ganha quem está disposto a primeiro perder. Esse é o princípio da vida. Ninguém ganha sempre. É preciso perder para ganhar. Jesus já explicou isso. Quem ganhar a vida aqui, perde lá. Mas quem perder a vida aqui, vai ganhar lá. Então Deus já chega dizendo a Abraão: primeiro, me dê alguma coisa. Deus não chega dizendo receba, ganhe. Não, Deus chega dizendo me entregue alguma coisa, perca alguma coisa. Sai do seu lugar de segurança, sai da sua zona de conforto, porque se você perder para mim, você vai ganhar coisas eternas para a glória do meu nome. Deus conta com pessoas dispostas a perder algo por Ele, para ganhar coisas eternas, para a glória do seu nome. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Esta é a primeira parte da proposta: sai, perde, entregue. Deus se aproxima para pedir. O que é que Deus está fazendo com Abraão? Olha o que Deus diz: sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela. O que é isso aqui? É área de segurança, é firmeza familiar, é ter onde se escorar, é ter a quem recorrer. É saber que quando a coisa apertar um pouquinho, eu tenho a quem recorrer para me ajudar. Deus está dizendo: perca o chão, perca a sua segurança humana. Está disposto, Abraão? Vamos lá. Deus na verdade está esgotando Abraão. Deus está tirando de Abraão aquilo que lhe é segurança humana. Agora deixa eu lhe dizer uma verdade espiritual absoluta. Olhe bem para cá. Olhe bem para cá. Deus nunca exigirá algo de alguém no nível que ele não esteja disposto a ir com ele. Eu vou tentar dizer de outra forma: as exigências de Deus para com alguém indica o nível do propósito de Deus para este alguém. Se Deus não exige nada de você, se preocupe. Isso é indício de que Deus não tem projeto nenhum na sua vida. Se Deus exige pouco, é porque o projeto é pequeno. Agora, se Ele tem exigido muita coisa de você, não se entristeça, alegre o teu coração. É sinal de que Ele tem coisas grandes a realizar através da sua vida. O nível da exigência é sinal do tamanho do projeto. E vou dizer mais: Deus não erra nas suas escolhas. Deus não investe em qualquer pessoa. Deus não semeia em qualquer terra. Deus não pega sementes preciosas e deposita em qualquer terra. Não, Ele nunca erra em quem Ele escolhe. Ele vai a Abraão porque não é porque Ele gostou de Abraão, não é uma escolha aleatória, não, é porque Ele sabe
Quem vai ser Abraão quando ele conhecer quem é esse Deus? Ele sabe até onde Abraão estaria disposto a ir por ele. Até onde você está disposto a ir com Deus? Eu pergunto de novo, até onde você está disposto a ir com Deus? O tanto que você quer ir com Ele é o tanto que Ele vai investir em você. Quem deseja que Deus invista pesado em você, levante a sua mão. Deus está interessado nisso. Sai da tua terra, sai da tua casa. Tá bom, o senhor vem aqui, eu não te chamei, porque Abraão não chamou Deus. Abraão falou, fala comigo, Deus. Não, Deus é que decidiu e foi. Então ninguém chamou Deus, Deus é que entrou na história de Abraão. E se você quiser entender, invadiu, entrou na realidade de Abraão e começou a falar com ele. Sai da casa do teu pai, da tua parentela. Tá, sai daqui e vou para onde? Então, no caminho eu te conto. É bonito, né? É. Para o outro. Dá para imaginar Abraão chegando para Sara? Final do dia, trabalho. E aí, meu senhor Abraão? Porque não era assim que ela chamava o Abraão? Como é que foi o seu dia de trabalho? Olha ele, diferente. Diferente? É. Por que diferente? Deus falou comigo. Olha o contexto deles. Deus? Que Deus? Qual deles? Então é um Deus que eu não conhecia não. É mesmo, é um novo Deus, ó. Se é novo, eu não sei. Eu sei que ele falou comigo. Tá, e o que é que esse Deus que a gente não conhece falou com você? Então ele falou para a gente ir embora daqui. É embora daqui? É. E embora para onde? Então, ele falou que é para a gente sair de onde a gente está e ir para um lugar que ele ainda vai contar para a gente. Ô irmãs, na boa, assim ó, só entre nós, o que é que você falaria para o teu marido? Eu tenho certeza que falaria, vamos agora. É por isso que muita gente não sai do lugar onde está. Agora vamos pensar. É para pensar mesmo. Que Deus é esse? Primeiro, Deus quer o mal dos homens? Não. Deus quer o mal de uma família? Muito menos. Se é Deus quem ensina pela sua palavra que o homem deve ser aquele que provê a segurança para a família, que Deus é esse que chega para o chefe de uma família e diz assim, sai de onde você está e vai para um lugar que eu não vou te contar agora para onde é. Você quer insegurança maior do que esta? Que Deus é este que ensina que o homem tem que dar segurança para a mulher, mas que agora está propondo a este homem chamado Abraão para que leve a sua esposa por um caminho inseguro. E aí aqui não cabe outra pergunta senão, por que Deus escondeu de Abraão o destino final da viagem? Qual é o problema, Deus? Me fala para onde é. Não falo.
Me dá um indício. Não dou. Qual é o problema? Todos. Então por que Deus não revela o destino? Porque Deus conhece o homem. E Deus sabe que se contasse para Abraão para onde era, qual teria sido a primeira atitude de Abraão? Procurar do mapa. Olha onde eu estou, é para cá, já sei. Vou sentar e vou traçar a minha rota. Eu pego o caminho hoje por aqui, amanhã eu acordo 6 horas, pego aquele caminho, pego aquele que é mais rápido, e tal dia eu chego lá. Quando Deus esconde o destino, Deus não está escondendo só o destino, Deus está escondendo o mapa. Deus não está escondendo só o destino, Deus está escondendo a rota. Porque Deus está dizendo a Abraão: eu não quero só que você chegue lá, eu quero que você ande pelo meu mapa. Eu quero que você ande pelo meu caminho. Porque quem vai te levar não é você, quem vai te levar sou eu. Porque enquanto eu te levo pelo meu caminho, eu vou trabalhando em você. Porque não basta chegar, tem que chegar preparado para aquilo que eu tenho a realizar através da sua vida. Levante uma de suas mãos aos céus e diga bem forte, para ser uma vez só, diga: não basta chegar, é preciso chegar pelo caminho certo e preparado. E para isso eu não posso andar no meu caminho, eu tenho que andar no caminho de Deus. Não, Abraão, não é só chegar, eu vou te levar. Eu te escondo o destino para esconder a rota. Eu escondo a rota para que eu possa trabalhar em você, moldar você, mudar a sua vida, tirar o que está sobrando, acrescentar o que está faltando, para que quando você chegar lá, você esteja pronto, com estrutura para viver a totalidade do meu plano para a tua vida. É exatamente o que Deus faz com Israel. Porque para sair do Egito é da noite para o dia. É Deus dizer: sai, manda a última praga, Israel sai da noite para o dia. Sair do Egito é rápido. Agora, tirar o Egito de Israel, aí é 40, no mínimo 40 anos no deserto, e ainda tendo que matar todos, com exceção de Josué e Caleb, no deserto. Porque uma coisa é você sair do lugar, outra coisa é o lugar sair de você. Tem gente que até sai do lugar, mas o lugar não sai dele. Tem gente que até abandona alguma coisa, mas essa coisa não saiu dessa pessoa. Pois Deus está dizendo para Abraão: não adianta sair da casa do teu pai, não adianta sair do meio da sua parentela, se você leva Ló com você. Não adianta. Então para que dizer para onde é, se eu sei que você vai pegar o caminho mais rápido? Não, eu te levo pelo caminho mais demorado, e no tempo que eu determinar. Porque você não vai chegar no tempo do homem, você vai chegar no tempo que você estiver pronto. Porque eu vou trabalhando em você, eu vou moldando você. Tem alguém entendendo a voz de Deus aqui nesta noite? É por isso que você não está entendendo. É por isso que Deus apontou e disse: vai. Mas Ele não te disse para onde, Ele não disse onde. É porque Ele está trabalhando em você, Ele está moldando você. Pare de brigar com Deus, pare de resistir a Deus. Se renda, aceite que vai mais rápido, você vai chegar mais rápido. Deus está falando com alguém aqui nesta noite.
Deus está tratando com alguém aqui nessa noite. Aceite o tempo de Deus. É como Marta e Maria. Lá estão Marta e Maria, Lázaro morto. 4 dias depois de Lázaro morto, Jesus entra em Betânia. Na visão humana ele está atrasado, ele está doente, não vou visitar. E olha que ele falou que é para visitar os enfermos, mas ele mesmo não foi. E aí você pergunta para ele: Lázaro está doente, não é para a morte não. Lázaro morreu, não, está só dormindo. E eu vou despertá-lo. Quando? No meu tempo. Passa um dia. É para ferir Marta e Maria mesmo. É para arrebentar. Olhe para cá. 2 dias, Jesus não aparece. É para moer. Não veio porque estava doente. Não veio no velório. Não veio no sepultamento. Não veio no primeiro dia. Não veio no segundo. Não veio no terceiro. No quarto ele chega. E quem é que vai ao encontro dele? Não é Maria. E olha que é a Maria que sempre estava com Jesus quando ele chegava lá. É a Marta que vai. E aí ele pergunta assim: cadê a Maria? Vai chamar a Maria. E ele pergunta também: onde é que vocês colocaram o morto? Se fossem os estressados de hoje, o senhor quer saber onde está o morto? O senhor chega 4 dias depois que ele morreu, está lá em casa, sentado no sofá te esperando. Está lá. Quer lá ver? Os estressados. Tem gente que está tão estressado que se olha no espelho e diz: o que você está me olhando, meu irmão? Você está louco? Vai ficar me olhando até que hora? Até você sair daí, meu irmão. Mas vejam, que se fôssemos nós, ou a maioria de nós, sabendo que, porque Jesus sabe que vai ressuscitar Lázaro, ele sabe, mas antes de ressuscitar Lázaro, sem pressa, sem se afobar, Jesus conversa com Marta e ainda conversa sobre teologia, tranquilo. Ô Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ela diz: eu sei, no último dia. Teologia. Ele fala: e cadê a Maria? Está em casa. Vai chamá-la. E o morto? Não, antes de tratar com quem morreu, eu vou tratar com quem ainda está vivo. Porque é o seguinte: o que é que Jesus foi fazer em Betânia? Ressuscitar Lázaro? Não. Ele não precisava estar em Betânia para ressuscitar Lázaro. Para ressuscitar Lázaro, de onde ele estivesse, bastava uma palavra. E o milagre seria ainda maior. Por que ele então vai em Betânia? Ele vai em Betânia não é para ressuscitar Lázaro. Ele vai em Betânia para tratar de Marta e Maria antes de fazer o que elas queriam. Porque antes de fazer o que queremos por nós, o Senhor ele faz algo em nós. E milagre ele faz à distância, mas mudança de vida é só com a presença dele. É por isso que ele falou para Abraão: vai para um lugar que eu vou te mostrar. É a certeza de que eu vou sair de você aqui agora e não vou te deixar no caminho. O Deus que começou com você no início é o Deus que vai com você até a chegada final. Eu vou te mostrar, eu vou te levar.
Não fui eu quem te tirei daqui, sou eu quem vou com você. Não fui eu quem te tirei daqui, sou eu quem vou te introduzir no lugar que eu determinei para você. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aceite a rota de Deus. E eu vou dizer mais da parte de Deus aqui. Tudo que Deus promete para você não é tudo do que Ele fará. Quando Ele fala que é algo, é só parte de algo. Ele nunca fala tudo. É sempre uma parte. É apenas uma parte. O que Ele quer é que você acredite nele. Confie nele. Eu sei que o Senhor vai me levar pelo melhor caminho. Não é o mais fácil, não, mas é o melhor. E enquanto eu te levo, eu trabalho em você. Para a gente começar a encerrar. Aceite o tempo de Deus. Ah, mas eu não estou entendendo nada. Aceite. Ah, mas eu não estou vendo o final. Aceite. Ah, mas eu estou sem força. Aceite a si mesmo. Eu não consigo nem andar. Se arraste. Não consigo nem me arrastar. Fica parado. Mas no caminho que Ele determinou. Dá. E o que é que tirou Abraão da casa do pai dele? Aí alguém vai correr e vai dizer, fé. E eu vou correr e vou dizer, não foi fé. Porque fé não é loucura. Fé é algo inclusive racional. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova. Não é uma coisa, não, é a prova das coisas que se não veem. Onde é que tem fé aqui, se Abraão não sabe nem direito quem é esse Deus? Onde é que está? Porque, presta atenção para você não me interpretar mal, por favor. Se fosse fé, teria que ficar só com o versículo 1. E não ter o 2 e o 3. Porque seria fé se Deus falasse, sai daqui e vai para o lugar que eu vou te levar. Pronto, eu vou. Mas não. Não é isso. Deus diz, sai daqui. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. E para por aí? Não, não para por aí não. Aí Deus começa a fazer a proposta dele. Porque se você fizer isso, olha o que eu vou te dar. Vou fazer de você uma grande nação. Vou te abençoar. Vou engrandecer o teu nome. Você vai ser a própria bênção. Você não vai ser abençoado não, você vai ser a bênção. Onde você chegar, a bênção vai chegar. Quem te abençoar, vai ser abençoado. Quem te amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Deus está dizendo assim, ó, você vai ser minha referência na terra. Quero abençoar alguém, olho para Abraão. Está abençoando ele, vou abençoar. Está amaldiçoando, vou amaldiçoar. Essa é a proposta. Deus diz assim, ó, sai, porque se você sair, eu vou fazer tudo isso aqui na sua vida. Abraão olha e diz assim, fechado. Tá bom, tá certo. É sair e ir, e eu recebo tudo isso aqui, estou dentro. E quem é que não aceita um negócio desse? Pastor, o senhor está dizendo o quê? O senhor está ensinando? Não, não estou insinuando, eu estou afirmando. Que o que motivou Abraão a sair da casa do pai dele, foi o interesse na promessa. O senhor está brincando? Estou não. Mas Abraão, o pai da fé, Abraão, o que mentiu, dizendo que a Sara não era esposa dele, Abraão.
Você quer ver a prova de que Abraão saiu motivado pela promessa e não por fé, inicialmente falando? Quando Abraão estava desanimado, qual era a estratégia de Deus com ele? Renova a fé, meu filho. Tenha fé em mim. Era isso que Deus falava? Não. Deus falava, sai da tenda. Olha para o céu. Quantas estrelas? Ô Senhor, não dá. Pois é, a sua descendência vai ser desse tamanho. É verdade a promessa. Todas as vezes que Abraão desanimava, Deus não falava receba fé. Deus lembrava ele do quê? Da promessa. Porque Deus sabe que o que movia Abraão inicialmente não era fé. Era o quê? Interesse na promessa. Deus não tem problema que o homem comece indo atrás dele por interesse de alguma coisa. Deus só não admite alguém viver a vida inteira andando com ele, interessado no que ele dá. É preciso que chegue um momento que você valorize mais o Deus da promessa do que a promessa desse Deus. Oh, glória a Deus, porque é verdade, Deus tem suas formas de nos atrair. Eu vou dizer uma coisa aqui, arriscada, mas eu arrisco. Tem gente que olha e diz assim, o fulano de tal que exerce o ministério, ele exerce porque ele é bom. Eu diria que quase sempre é exatamente porque ele é ruim. Porque se não tivesse ministério, talvez nem crente ele seria. Então a forma que Deus tem para segurá-lo é dando alguma coisa para ele fazer. Aí ele vai fazendo, interessado em fazer, vai fazendo, mas de tanto andar com Deus, daqui a pouco ele diz, Senhor, se não tiver isso aqui para fazer, eu te sirvo do mesmo jeito, porque agora eu já te conheço. Deus tem suas formas, Deus tem os seus meios de nos atrair para Ele, e você sabe como Ele te atraiu, você sabe como Ele te trouxe para Ele, e hoje Ele trabalha em você. Alegra o teu coração nessa noite. Abraão vai caminhando com Deus. Ora que levanjorema, evanjoremas, urimihe que eu elevas, aceite o trabalhar de Deus. Ele é movido pela promessa, verdade. E não há problema nisso. Mas ele vai andando com Deus. E quem é que anda com Deus para não passar a amá-lo? Acima de tudo. Quem? Quem conhece esse Deus de verdade? De verdade, para colocá-lo em segundo plano. Quem? E Abraão vai andando com Deus. Fraqueja aqui, Deus anima. Fraqueja lá, Deus anima. Mas sem Abraão perceber, ele está passando a amar a Deus. Lá na frente, Deus diz para Abraão, pega Isaac e mata para mim. Como é que é? Isso. Mata Isaac para mim. Quem é Isaac para Abraão? É a condição para o cumprimento da promessa. O que é que tirou Abraão da casa do pai dele? Interesse no quê? O que é que Deus está pedindo para ele matar? A promessa. Deus está dizendo, mate aquilo que te motivou a me servir até hoje. Nós mataríamos o ministério por amor a Deus? Nós entregaríamos os nossos cargos e os nossos talentos
como demonstração de amor a Deus? Pastor, hoje não é culto de ensino. Não tem problema não. Culto de ensino é todo culto, meu irmão. Aí quem não vem no dia de quarta já vem hoje, então já faz também. O que é que você está disposto a entregar por amor a Deus? Um dia ou 2 horas da semana? E ainda vem aqui e diz assim: eu amo a Deus acima de todas as coisas. Deus deve olhar e falar assim: para de mentir. Você gostaria de ser amado como você diz que ama a Deus? Vai trabalhar e fica sem falar com a sua esposa o dia todo. Não dá satisfação não. Você vai ter problema, meu irmão. O que é? Já me esqueceu? Meu Deus, acabei de sair de casa. Abraão vai andando sem perceber. O amor dele sobrepõe-se ao amor pela promessa. Deus diz: mata a promessa. Naquele dia Abraão descobre o que nem ele sabia. Hoje eu descobri que eu amo a promessa, mas eu amo mais o Deus da promessa do que a promessa de Deus. Oh Deus do céu. Aí tem homens que entram para a história e a gente não sabe por quê. Aí tem homens que passam a eternidade sendo ícones e referência e a gente não sabe por quê. É porque são pessoas dispostas a entregar o que eles têm de mais precioso como demonstração de amor a Deus. E Abraão vai se arrastando e diz: sim, eu amo a promessa, mas hoje eu descobri que eu amo mais o Deus da promessa do que a promessa que o Senhor me fez. Quem está disposto a entregar alguma coisa para Deus aqui hoje? O Senhor está requerendo que nós entreguemos algo para Ele hoje.